Então, eles vão apresentar aqui a evolução da nuvem USP, que é um projeto no qual essa turma do antigo Departamento de Informática da Reitoria e do CCE vem trabalhando. Vocês estão trabalhando, Adriano, que há mais de 2 anos nesse projeto, né? Isso. Bom, não, 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio que eles estão trabalhando nesse projeto, e agora que ele já está montado e funcionando, então eles vão nos contar aqui o que aconteceu, o que vai acontecer, né, e como esse processo está evoluindo. Então, Fábio, bem-vindo. Lopes, obrigado. Bom dia a todos. Bem, novamente, bom dia. Já conheço alguns aqui, creio que alguns me conheçam, da época que trabalhava no CCE, um pouco aqui na medicina. E a ideia hoje é estar fazendo uma atualização, inclusive, da palestra que foi apresentada pelo Adriano no RSA 3, falando das atualizações do projeto, o que tem acontecido de novo, e principalmente o caminho para se tornar um usuário de algo que começou como um projeto e hoje é um serviço de fato, atendendo aí à disposição da comunidade USP. Aqui? Agora vai. Bem, vamos lá. Então, agora, membros aqui do extinto CCE, eu, o Adriano, integramos aí o Departamento de Tecnologia de Informação. É uma unidade que surge aí da junção do Departamento de Informática, da Reitoria, o Centro de Computação Eletrônica e a Superintendência de Tecnologia de Informação. E nós fazemos parte da vertical de data center, responsável aí pela implementação do serviço de computação em nuvem. Bem, só para quem não conhece ainda um pouquinho da universidade, muito rapidamente, até para contextualizar a grandiosidade desse projeto com a grandiosidade da universidade, né? A universidade, ela hoje tem forte presença aí entre as grandes instituições de pesquisa, bem colocada aí nos rankings internacionais. E atualmente, isso daqui são números que foram arredondados, né? Oriundos aí do Anuário Estatístico da USP, conta aí com 100 mil estudantes, 6 mil professores, 17 mil funcionários, um parque de 60 mil computadores, e são números que impressionam, né? Está presente aí através de 9 cidades no estado de São Paulo, em 11 campos, vários deles no interior, e uma presença muito intensa aqui em São Paulo, em unidades menores. E, bem, o projeto de computação em nuvem da USP, ele advém da aplicação dos conceitos que foram expostos aí pelo NIST, que trata num modelo de computacional conveniente para prover serviços de rede sobre demanda, com elasticidade, e que podem ser rapidamente provisionados com esforço mínimo para provisionamento desses serviços, e sempre num ambiente de alta disponibilidade,
compostos aí por algumas características, modelos de serviço e modelos de desenvolvimento. A USP, particularmente, ela hoje entrega os 3 modelos de serviço, SaaS, PaaS e AS, e também tem como principais características as 5 características essenciais descritas pelo NIST, no ambiente de nuvem privada. Mas quais as motivações e objetivos para a elaboração desse projeto? Bem, primeiro, existe uma gama muito grande de usuários na universidade com demandas muito diferenciadas. E com isso começam a existir data centers descentralizados, micro data centers, problemas com sistemas de energia, geração de energia, climatização, padronização, isso daí gerando uma dificuldade muito grande de administração. Dentro desses mini data centers, há uma quantidade de serviços legados, muitos requerendo atualização, e problema com backup, proteção da informação. Isso daí era sempre visto como um problema recorrente, muito discutido aí nas reuniões, nos encontros de gestores de informática da USP. Além disso, a burocracia, que é natural de uma instituição pública, seja em relação aos processos de compra, orçamento e toda a necessidade de provisionamento e, por fim, recursos humanos para administrar tudo isso. Bem, diante disso, surge aí como principais objetivos, né, um ambiente computacional complexo, de alta disponibilidade, que possa atender a diversificada demanda existente na universidade, que compreende sistemas de vigilância, gerenciamento, telepresença, voz sobre IP, enfim, sistemas administrativos e de pesquisa, né, que dão suporte à pesquisa. Teve uma primeira fase de desenvolvimento do projeto, onde foram avaliados diversos pontos, focando em segurança, desenvolvimento de uma infraestrutura que suporte essa atividade de missão crítica, criação de pseudos data centers, amplo acesso, escalabilidade, flexibilidade. E esse projeto começou aí em julho de 2012, efetivamente, aí com instalação de um conjunto de equipamentos e ativação de serviços no Terremark. E finalizado aí em janeiro de 2013, tendo o serviço aberto à comunidade, mas para um grupo muito específico, que são os gerentes de informática, pessoal de centro de informática, sessões técnicas de informática, para avaliar a utilização de serviço e ver como que isso daí se acomoda na oferta realizada a seus usuários. Vou passar esse slide aqui que está sobrando. Bem, antes da nuvem USP, existia um ambiente até bem estruturado, já com suporte à virtualização de serviços, compostos por Blades. Era uma solução composta aí por Cisco, NetApp e Citrix, mas ainda não havia condições de entregar recursos para um número grande de usuários. Bem, isso daí serviu como piloto para o desenvolvimento de um ambiente maior, e diante a parceria que foi feita aí com a ANSP, através da utilização do espaço lá no Terremark, hoje existe um case com
aproximadamente quantos racks? 40? 42 racks, exatamente. E isso daí possibilitou planejar as novas aquisições e ocupação desse espaço, dando corpo a esse projeto, visando torná-lo um serviço de produção. Então temos aí a primeira camada inferior, que é a camada de storage, composta por equipamentos da NetApp. Depois vem a camada de rede, onde tem aí as blades e o Nexus fazendo essa função. O ASR, que faz a comunicação com o backbone, né, o border router, mais uma camada de segurança e ampliação da camada de virtualização. E a inteligência de fato, né, desse ambiente nuvem, com o orquestrador, que é o Cloud Platform, que é uma solução provida pela Citrix, e o Cloud Portal, que faz toda a parte de billing, gerenciamento de contas, que é a porta de entrada para esse ambiente, facilitando a vida do usuário no provisionamento de máquinas virtuais. Isso daí como um site primário, e aí outras evoluções aí desse ambiente. Bem, uma característica muito interessante desse ambiente, que ainda não está plenamente desenvolvida, ela vai ser agora abordada, que é a característica de multi-tenant, que é a possibilidade da gente ter a rede local do usuário, do administrador de rede, de uma unidade, estendida até o ambiente da nuvem, dando transparência e possibilitando que ele transfira os serviços que hoje ele mantém localmente, nesses micro data centers, para o ambiente da nuvem. Enfim, existem serviços específicos que requerem esse tipo de transparência, e um ambiente multi-tenant, ele facilita muito esse tipo de implementação. Tá? Inclusive com confinamento de rede, instanciamento de firewall. Isso daí é um recurso previsto que muito em breve a gente espera estar oferecendo aos usuários. Serviço de balanceamento de carga e a conexão com o backbone MPLS. Bem, uma outra característica interessante para quem ainda não é usuário e desconhece a característica desse serviço é que os dados, além de existir uma configuração que oferece alta disponibilidade local, existe contingenciamento entre dois data centers, existente no campus Butantã, na cidade universitária, e outro em Barueri, no Terremark. Aqui é uma visão macro da estrutura de rede. Tá? Então, a duplicação de recurso é premissa. Então, links de 10 GB, sistemas redundantes, mesmo analisando uma caixa como equipamento standalone, ela é totalmente tolerante à falha, mas os recursos são sempre duplicados dentro do site e intersites. Então, tanto no campus Butantã como em Barueri, a gente possui duplicação desses recursos de rede e de conexão, assegurando aí um SLA bem alto para o usuário. Desculpe. Bem, esse canal de 10 GB, a gente pretende que ele seja ampliado muito em breve, até porque a USP já possui disponível canal de 100 GB, hoje dentro do campus Butantã, mas acreditamos aí que num futuro bem próximo tenhamos a interligação 100 GB entre Butantã e
Barueri. É uma visão geral dos equipamentos que compõem esse ambiente, e isso eu estou falando somente em relação ao Data Center 1 e Data Center 2. Agora, numa nova fase de expansão desse serviço, serão criados novos pods no interior, que eu vou falar adiante. Bem, então, numa visão superficial, todo o parque ele possui conexões redundantes, e isso garante uma altíssima disponibilidade sobre qualquer evento, né? Tanto problemas decorrentes de uma falha do equipamento, quanto também de manutenções programadas. O que vem por aí? Bem, a nuvem USP ela conta com algumas zonas já em produção, tá? Numa configuração de site principal e DR habilitado, né? Ou seja, qualquer problema que aconteça num site, ele pode ser facilmente evitado, né? Com a existência do site B, do site backup. E a expansão agora ela vai se dar no interior, onde teremos uma zona da nuvem em Piracicaba, uma zona em São Carlos, uma zona em Ribeirão Preto e uma zona aqui no quadrilátero de saúde e direito. Tá, os equipamentos já foram entregues. A gente acredita que por volta do final desse ano já tenhamos aí esses pods instalados. Bem, e tudo isso nos conduz para uma infraestrutura de Anything as a Service, porque hoje nós temos um ambiente que provê storage, software, dados, plataforma e ambiente de HPC para uso dos pesquisadores e administradores de rede da universidade. E a intenção é que esse ambiente ele faça gateway com outras nuvens, criando a ideia aí de federalizar, né, a nuvem USP, enfim, integrando-se com outros serviços. Para esse segundo estágio, é previsto uma alteração aí da configuração do site de Barueri e Butantã, e quadrilátero de saúde, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos passa a contar com um pod onde a gente tem 16 nós, totalizando 320 cores, com 8.000 GB de RAM, 32 NICs e 1 petabyte de storage SSD, SAS e SATA, uma configuração que se replica nos demais nós. Bem, algo que era muito esperado aí pela comunidade era que esse ambiente ele fornecesse recurso que possibilitasse processamento de vídeo. Então, hoje o ambiente ele tem um grande poder computacional, mas tudo aquilo que se refere a recurso de visualização, não há como você não ter um ambiente performático para isso. Agora, nesse segundo estágio, está sendo investido aí em módulos NVIDIA Grid K2, com uma configuração que vai expandir rapidamente aí, ampliar a utilização desse ambiente pelos pesquisadores.
Então, tem também um conjunto de módulos, aí, 64 NVIDIA Grid K20X, são hardwares extremamente robustos que favorecem muito atividades de visualização, modelagem e outros recursos que exijam processamento intenso. Bem, as principais novidades em relação à expansão da nuvem, no tocante a crescimento do parque, são esses. A expansão dos pods para o interior, incluindo um aqui no quadrilátero de saúde. Não estamos mais falando de um projeto, estamos falando de um serviço. E aí fica a dúvida, e como que eu acesso o serviço, né? Passou o período experimental, entra o período de produção, agora quero me tornar usuário efetivo. Atualmente a gente tem um canal, que é o nuvem@usp.br, qualquer pesquisador, a gente dá preferência que seja orientado pela seção técnica de informática local e demais centros de informática, podem submeter a solicitação, isso daí vai ser rapidamente avaliado e já vai ser criado uma account. E aí vem a segunda preocupação, né? Bem, o quão difícil é eu utilizar o ambiente, porque eu tenho lá minhas máquinas, já tenho uma forma de administrar essas máquinas, e não faço ideia alguma do que é provisionar uma máquina com X processadores, com X capacidade de disco e a rede, como que fica. Eu vou passar mais alguns slides, e havendo ainda tempo, eu vou fazer uma rápida demonstração mostrando como se provisiona uma máquina nesse ambiente. E, Adriano, você quer falar alguma coisa em relação à característica da máquina que pode ser provisionada? Ok. Sempre existem uns slides, caso não dê certo. Bem, seguindo o tema aqui desse encontro de convergência rede-nuvem, a gente espera nessa nova fase poder, com o redesign lógico, né, de alguns equipamentos, promover essa convergência de ambiente e fazer com que a utilização e a crescente adesão modifiquem esses números que já são, por si só, bastante importantes no que tange a administração de recursos TI. O que está em amarelo é o dimensionamento do legado do parque computacional da USP, e o que está em azul é aquilo que existe de recurso na nuvem, já em regime de produção. Então, quando a gente fala da redução de 1.425 servidores para 512, o ganho não é numérico, somente em relação à redução de máquinas e facilidade de administração, por ter um número menor de equipamentos que agora são virtualizados. A facilidade se refere no provisionamento rápido de serviço, independente do tamanho da tua demanda. Então, eu tenho muito hardware, mas a quantidade de usuários, eventualmente, ela acaba se tornando pequena. E nesse ambiente de nuvem, eu tenho, com essa mesma quantidade de hardwares físicos que antes existia no ambiente legado, eu atinjo um número bastante expressivo. Eu saio de 5.700 servidores, eu vou para 38.400. Amplio minha capacidade de memória,
existe uma redução do número de CPUs, porque o ambiente ele é otimizado. Consequentemente, o número de cores, mas a quantidade de storage, ela cresce muito, tá? Favorecendo aí o armazenamento seguro de toda a informação, a facilidade de criação de snapshots, tudo aquilo que é bem-vindo no dia a dia de administração de serviços em ambiente de missão crítica. E algo que está perseguido aí por grande parte dos administradores de TI, a redução do consumo de energia aliado aí com as políticas de TI, de Green IT, né? Aqui é a visão dos deployment de sistemas operacionais. Já temos aí como GuestOS o Windows 7, Ubuntu, Red Hat, SUSE, enfim. Tem uma gama bem ampla aí de sistemas operacionais que já compõem aí as máquinas virtuais ativas nesse ambiente. E desafio é oferecer novos serviços. Um dos serviços que é de grande interesse da comunidade é a virtualização de desktop. A virtualização de desktop ela é um projeto que iniciou com o prédio da reitoria, que agora está ocupando um edifício que foi reformado, concentrando aí todo o principal núcleo administrativo da universidade, e a premissa é que não exista mais computadores standalone, tenha somente team clients. E a solução deu tão certo que outras unidades têm se interessado por isso também. Então, já não é mais considerado piloto, é considerado uma característica é um serviço de produção, né? E a gente espera que no futuro outras unidades também possam reestruturar seu parque utilizando essa forma aí de conexão à rede, utilizando dispositivos leves, né? com baixa complexidade de administração. Existe também o desafio de desenvolver outros recursos de rede. Por conta da facilidade de conexão entre Barueri e CCE, a transparência existente entre um site e outro se resolve muito sobre fibra pagada. Então, tem um caminho lá de uso exclusivo desse ambiente de nuvem, e tudo isso, enfim, se interliga facilmente de um ponto a outro. Mas, agora, expandindo o serviço para o interior, outros recursos, quem sabe no futuro, até a aplicação do conceito SDN na rede venha fazer parte aí desse projeto. Mas, inicialmente, a gente pensa na criação do ambiente MPLS para prover esses pseudo-wires aí de um ponto a outro. A interconexão com redes experimentais, falou-se muito aí de Science DMZ, e, obviamente, os pesquisadores poderão fazer uso das máquinas virtuais criadas nesse ambiente, e, de repente, vai ser necessária a conexão do ambiente experimental com uma parte desses serviços provisionados na nuvem. E melhorar a resiliência de rede. A resiliência ela já é muito alta, mas a gente precisa de novos mecanismos dentro do data center e fora dele, para que a rede ela cresça de forma escalável e sempre com a garantia necessária para um serviço de missão crítica. Bem, o projeto
da Cloud USP, a gente teve uma grata satisfação de concorrer, junto mais 3 instituições, do Prêmio de Inovação da Citrix, e a USP foi premiada como a melhor implementação de nuvem, considerando a solução, né, envolvendo solução de storage, solução de rede e solução de virtualização, aí, envolvendo Cloud Portal e chegando até ao ambiente de VDI. Então, o professor Luiz Natal, que é o diretor da DTI, junto de outros membros da equipe, o Cirano, que é o diretor da vertical de Data Center, enfim, estiveram nos Estados Unidos para receberem esse prêmio. E os parceiros aí na implementação dessa rede, tá? E a gente é sempre muito grato aí à grande parceria realizada com a ANSP para tornar esse projeto possível. Questões, dúvidas, estou eu aqui para responder, o Adriano também pode me ajudar em alguns questionamentos. Eu vou aproveitar rapidamente para mostrar como se faz o acesso aqui ao ambiente de nuvem, e estou à disposição aí para questionamentos. Deixa eu me transferir para a mesa aqui para ficar mais cômodo. Acabou, só vou demonstrar algo bem rápido aqui. Bem, essa é a principal porta de entrada para o ambiente de nuvem. E aqui, esse portal de autenticação, ele já está associado com a identificação única aí de quem tem vínculo com a USP. Já consegue acessar o ambiente. Bem, nesse ambiente aqui eu tenho vários painéis onde eu posso instanciar diversos recursos. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer a criação de uma VM qualquer. Então, já existe um catálogo de serviço bem amplo, envolvendo máquinas Linux, envolvendo máquinas Windows, com uma configuração mais simples, outras com uma configuração que lhe provê maior capacidade de processamento, maior memória. Eu vou pegar aqui uma VM de alta performance, eu vou fazer um deployment aqui de um Windows 2008 R2. Posso dar um nome para a máquina. Defino qual o tamanho do disco que eu vou precisar. Vou fazer uma alocação máxima aqui de 500 GB, mas você pode associar outros volumes aqui na criação da tua máquina. Vou continuar aqui com configuração padrão de rede. E tenho um agreement. E pronto. A máquina já está sendo provisionada. Leva aí poucos minutos.
lhe retorna a senha e você já tem uma máquina em produção podendo... Não vou aguardar aqui a criação. Bem, a máquina teste ainda está iniciando. Eu posso fazer a configuração aqui eu tenho sempre um IP público e existe um vRoute que faz o NAT, né, para o conjunto de interfaces da tua máquina. Eu posso fazer todo o instanciamento aqui de firewall, encaminhamento de porta, balanceamento de carga e criação de um canal VPN para acessar a minha máquina. E é isso. Já tenho a máquina teste aqui em execução. Então, toda aquela dificuldade que existia em olha, eu tenho que pensar no tamanho de máquina, tenho que avaliar quanto de recurso financeiro eu tenho, quanto de dinheiro eu tenho que verificar se o meu fornecedor ele não vai falhar comigo, comprometendo a realização de um projeto. Muitas vezes os prazos são apertados e, enfim, a gente já conhece um pouco dessa história. E no ambiente de nuvem, isso daí, uma vez existindo autorização aí para solicitação desse recurso, enfim, você consegue provisioná-lo na rede. E é isso. Desculpe. Oi, pois não. 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 Hoje essa camada de segurança é realizada dentro do ambiente. O Adriano pode até falar um pouquinho mais sobre isso. E alguns recursos são providos pelo NetScaler, que faz essa função de rede no ambiente. Eu vou passar a palavra aqui para o Adriano, ele pode explicar um pouco mais. Exatamente a sua segunda sugestão. Acho que quem já conhece um pouco de ambientes similares, cada network dessa possui uma máquina virtual, denominada Virtual Router, que faz essa parte. É muito similar a um servidor de NAT que a gente teria configurado numa rede com IP tables, não foge disso, mas ele entrega de forma transparente. Mas existe sim uma tendência de que isso seja integrado com o Nexus 1000V para que entregue isso, mas a gente sempre, nesse projeto mesmo, uma coisa que eu falo com frequência, a gente está sempre muito ligado ao roadmap desses produtos, pois existe sempre uma vontade nossa maior do que o que já existe no mercado disponível no ambiente. Então, essa já é uma tendência solicitada com uma certa frequência e já existe uma vontade de que isso seja de fato implementado. E o que eu posso, apesar de o Fábio ter sido mais indicado hoje exatamente pelo relacionamento dele nesse ambiente de rede, eu tenho um pouco menos contato com rede, mas a gente já tem esse desejo de entregar isso de forma o ASA, como você mencionou, e outras formas de recurso de rede que a pessoa possa provisionar diretamente no appliance. Acho que tinha uma pergunta. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paterlini. A minha dúvida é com relação a esse movimento que vocês estão fazendo de colocar os pods nos centros de informática remoto, principalmente os do interior. O Fábio colocou como desafio a questão de conectividade, e aí eu vejo realmente como fibra apagada, o caminho que vocês têm para ter uma performance adequada. Eu estou entendendo, então, que hoje vocês estão colocando os pods a partir da infraestrutura de interconexão existente na USP hoje, que são os links atuais que vocês têm com o interior. Né? Qual a capacidade desses links atuais para esses centros? E se vocês veem isso como um risco já nesse momento, se vai ser algum gargalo para
para a questão de performance e para o funcionamento da nuvem no interior? Então, Ricardo, a gente ainda não tem essa visão clara das restrições que a rede poderá trazer, exceto pela condição de conectividade L2, né, sobre um ambiente que é nativo L3. Os links para o interior, hoje, são links de alta velocidade e que podem chegar aí até 1 giga e muitas vezes com acesso duplicado a cada ACAMP. O Tiago teve fazendo uma apresentação aí no primeiro dia da RSA. Existe um projeto para que se crie uma rede acadêmica utilizando fibras apagadas que possa trazer toda a vantagem aí desse mundo aí de comunicação de dados sem restrições, né? Ou melhor, né, sem aquilo que a gente não consegue descobrir quando passa no campo da operadora, né? Sempre existe essa dúvida, às vezes na hora de um troubleshooting, se fala, o problema está do meu lado, o problema está do lado da operadora. A gente espera que essas coisas aconteçam rápido. Você também já participou de discussões, é um assunto recorrente. Mas hoje há condições do deployment desses pods, a gente prevê, com restrições mínimas, olhando o tráfego concorrente, né, do campus, porque você tem um movimento aí você vai alimentando dados nesses pods e o interesse de tráfego a gente não sabe dizer como que ele vai se manifestar aí, né? Mas a gente não espera que tenhamos problemas nesse sentido, pelo menos no início. Mas vão ser feitas uma série de medidas, uma série de análises aí da rede para ir contornando os problemas à medida que eles forem surgindo. O que a gente tem como vantagem é que os equipamentos ele possui um conjunto de recursos bem amplo, então você pode explorar bem a rede nesse sentido de fazer condicionamento de tráfego, enfim, todo o controle necessário e administrar aí eventuais congestionamentos. Hoje a gente não trabalha com uma rede congestionada, mas caso isso daí venha acontecer, há recursos para isso, para estar se evitando isso. Ok, muito obrigado. Eu vou pedir à turma que próximas perguntas para o Adriano e para o Fábio sejam feitas daqui a pouco, na hora do intervalo. Eu posso garantir uma coisa, né, a vocês. Eu tenho uma coisa que a gente ainda não anunciou, porque simplesmente não deu tempo, nós vamos anunciar na semana que vem, né? Mas atualmente a USP gentilmente está hospedando todos os serviços da ANSP na sua nuvem, né? Então funciona, né? Então, vocês estão acessando. Tá aí. Parabéns pela coisa, o pessoal, essa equipe da USP, inclusive, por causa dos problemas administrativos comuns na nossa área, no Estado, um ano e meio atrás, eles tiveram uma situação de completo sufoco, porque a turma de TI andou com o projeto e a turma da administração não andou com o prédio, né, com o data center. Então, de repente, eles chegaram numa situação em que as coisas começaram a chegar e não havia data center, não havia eletricidade, a coisa estava complicada. Foi necessário fazer um plano B e essa turma, foram 6 meses, acho, né? Em 6 meses, eles deram a volta por cima, colocaram o equipamento para funcionar. A nuvem, quer dizer, embora eles tivessem não quisessem inicialmente, assim, dizer que já estava funcionando, eles queriam testar, queriam ter garantia de funcionamento, né? Mas ela funcionou de primeira.
o Adriano aí, foi a rede também, quer dizer, toda esta parte foi um grande sucesso. Então, obrigado aí, duplamente, pela apresentação e pelo trabalho de vocês aí. Nós que agradecemos. USP, Obrigado a todos.